Boa noite a todos vocês. Boa noite para aqueles que nos ouvem do outro lado das câmeras. Que Deus possa abençoar sua vida. Sejam bem-vindos à Casa do Oleiro. Nós queríamos que por alguns minutos você meditasse na forma como o oleiro faz uma peça preciosa. Eu queria muito que você pensasse na sua vida hoje, que está nas mãos de Deus. E antes de entrarmos na mensagem, nós gostaríamos de dar uma mensagem muito especial para todas as mulheres que estão presentes e para aquelas que nos ouvem à distância. Nós estaremos realizando um chá maravilhoso, dia 21 de junho, promovido pelo Ministério da Mulher da nossa igreja. O chá da amiga secreta de oração, que no final não sei se vai continuar sendo secreta, porque nós vamos ter que convidá-la, né? Mas vamos estar orando por ela, cada uma leva uma amiga, e nós vamos estar lá no Sorella, comemorando a graça de Deus sobre a nossa vida. Você é a nossa convidada especial. À saída, você pode adquirir os convites com a Rose, do Ministério da Mulher, ou qualquer daquelas moças bonitas com o lenço verde, que está dando tchauzinho para a gente lá atrás. Mas adquira logo o seu convite, para que você não fique de fora, para que você se sinta da nossa panelinha de oração. Nós estamos abrindo essa panela para todos que quiserem entrar. Então, todas as mulheres são bem-vindas e cada uma deverá levar uma amiga. Como eu disse a vocês, bem-vindos à Casa do Oleiro. Nós vamos estar 2 domingos falando sobre a obra de Deus na minha vida e na sua. E se existe alguém que me ouve de perto ou mesmo de longe, que acha que as coisas estão indo de mal a pior na sua vida, você é o meu convidado especial para saber, para eu dizer para você, em nome do Senhor, que as coisas estão indo de pior para melhor. Amém por isso? Que as coisas vão melhorar. E que para elas melhorarem, muitas vezes elas têm que piorar bastante. E Deus está trabalhando na nossa vida, porque Deus é o oleiro. Quando eu estava ali olhando com o irmão Edson, ali no quartinho pastoral ali atrás, o processo do oleiro trabalhando com o barro, eu fiquei pensando, é mais difícil ser oleiro ou é mais difícil ser barro? O que é pior? Acredito que Deus tem uma obra e um propósito na minha vida e na sua, que nós precisaríamos ter certeza disso e acreditar na palavra de Deus. Acreditar de que nessa oficina da vida, o Senhor quer fazer da minha vida e da sua uma linda peça para a glória dEle. Eu não sei o que Deus está querendo fazer com a sua vida, eu sei o que Ele está querendo fazer com a minha. E o que Ele tem me apertado, o que Ele já me permitiu quebrar para fazer um vaso novo, como minha pianista querida tocou com tanta propriedade, para tocar o nosso coração. E talvez você não saiba que quando você canta essa música, Eu Quero Ser um Vaso Novo, você está declarando para o mundo espiritual que você quer mudança. Então, se você não quiser mudança, quiser continuar essa peça apagada, aquele monte de barro que só reclama, não canta essa música. Mas se você quiser que Deus faça da tua vida um vaso novo, esteja preparado para depois que você cantar essa música, o Senhor começar a trabalhar na sua vida de forma fantástica, realizando grandes mudanças. No reino espiritual, cada um de nós temos uma função para Deus. Alguns serão um vaso grande, todo elaborado e desenhado. Alguns vão ser tigelinhas bem pequenininhas que estarão no canto, sendo apenas base e ponta. Para Deus não interessa aquilo que nós queremos ser, mas a maneira como Ele vai usar aquilo que nós somos, porque Ele tem um plano especial para mim e para você. E a primeira coisa nessa noite que eu queria fazer com você é passear um pouquinho pelas páginas da Bíblia, lendo aonde na palavra de Deus nós encontramos Deus falando que Ele é o oleiro e eu e você somos o barro. Então nós vamos começar abrindo Jeremias 18, capítulo 18, versículo 6. Jeremias, capítulo 18. Vamos começando ali pelo versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eis que veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E agora nós podemos passear um pouquinho lá para Isaías, onde nós encontramos novamente Isaías 64, versículo 8.
Todos encontraram? Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Depois nós vamos para Jeremias 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu passei um pouquinho com você pela palavra de Deus para nós lermos esses versículos que são a fonte da mensagem de Deus para nós nessa noite. Eu sou o oleiro, você e eu somos o barro. Quem é o oleiro? Eu não sei se você já visitou um lugar onde tem um oleiro, mas não é um lugar muito limpo, não. Porque para fazer um vaso novo, faz muita sujeira. Tanto é que eu tentei procurar um oleiro, trazer o homem aqui, com aquele negócio que fica girando. E aí minha amiga falou assim: Rosana, mas aquilo faz uma sujeira. Você vai criar um problema lá na igreja, porque vai lama para todo lado. Ah, foi a Tabita que me falou. Faz muita sujeira, ela é professora de história. Eu pensei, mas será que tinha problema se a gente colocar plástico lá na frente? Aí eu desisti, Tabita. Porque mesmo com plástico, ia voar assim, barro em todos vocês que estavam sentados no primeiro banco. E eu correria o risco de ser colocada para fora, depois que eu endurecesse todo o carpete com barro. E aí eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer para fazer você que me ouve compreender o que é o espaço de um oleiro. E pela graça de Deus, Deus deu a graça da Yara e o Wilson da Santos estarem aqui hoje à tarde. E eu agradeço vocês dois por fazerem esse espaço maravilhoso para a gente entender quem é o oleiro. O oleiro é um homem que é apaixonado por barro. A intenção dele é pegar qualquer pedaço de barro e fazer dele uma pedra preciosa, ou seja, criar forma para que ele possa ser usado em alguma função. Não importa se uma xícara, um vaso grande, pequeno ou uma tigela, mas com um pedaço de barro sujo e aparentemente falando completamente não muito cheiroso e sem forma, nas mãos do oleiro, essa peça cria um novo significado. É por isso que eu queria começar dizendo que nessa noite eu e você vamos aprender com o oleiro e o barro. O que é o barro? O barro somos nós. Seria muito bom que eu e você compreendêssemos quem somos nós. Às vezes eu e você queremos causar um impacto nesse mundo. Isso é muito natural. As pessoas gostam de causar impacto. As pessoas querem chegar e serem reconhecidas. Ninguém gosta que esqueçam o nome da gente. Ninguém quer passar pela vida desapercebido. E o Senhor olha para nós e diz: seja flexível nas minhas mãos, porque eu tenho um propósito com a sua vida. Me dá a tua vida, que é o barro, e deixa eu fazer alguma coisa bonita no meu reino, com a tua vida. Mas às vezes é difícil para a gente deixar Deus trabalhar, sabem por quê? Porque nós nos gabamos de realizações nossas. Achamos que sabedoria, força e riqueza é fonte de felicidade, e nós nos grudamos nessas coisas. Queremos dizer aos outros que nós somos fortes. Se somos ricos materialmente falando, queremos que todos percebam que nós somos ricos. E como é que fazemos para divulgar nossa riqueza? Usamos roupas caras, compramos carro que a minoria, somente a maioria pode comprar, frequentamos lugares onde existem só pessoas daquele mesmo nível social. Às vezes, queremos mostrar para as pessoas também a nossa própria sabedoria. Decoramos textos enormes, falamos palavras extremamente difíceis para que as pessoas percebam que nós temos sabedoria. Mas a Bíblia nos diz nesse último versículo: se é para alguém se gabar de alguma coisa, que não seja de riqueza, nem de força, nem de sabedoria. Que a gente possa nessa noite nos gabar, no bom sentido, de conhecermos o oleiro pessoalmente. Amém? Ouvi um amém meio assim morto. Amém? Que nessa noite você possa passar aos olhos dos outros aquilo que o oleiro tem feito na sua vida. Porque tudo isso que nós queremos para que a gente possa ser valorizado pelos outros pode acabar. Isso é circunstancial. Riqueza passa, força acaba, porque um dia eu e você estaremos um pouco mais idosos e um pouco mais fracos. Sabedoria divina é a única coisa que pode perdurar para sempre, porque não vem de nós, vem de Deus.
Reconhecermos que somos o barro nos ajuda muito para que a gente possa olhar para as pessoas de igual, não de forma superior. Para que a gente possa estar no reino espiritual sendo usado por Deus e não engessando os braços de Deus com aquilo que a gente acredita. Para que possamos tratar todas as pessoas da mesma forma. Vocês já perceberam como hoje, na sociedade de plástico que nós vivemos, as pessoas precisam de rótulo? Elas precisam saber de onde nós viemos, elas precisam saber qual é o nosso nome, o nosso sobrenome, se nós temos sangue azul, cor de rosa, verde, amarelo, e é uma confusão. E alguns ousam perguntar para a gente se o nosso sobrenome está naqueles books que as pessoas escrevem das famílias mais nobres. Que Deus abençoe as famílias mais nobres. Mas queria dizer para você hoje que nessa noite, eu e você pertencemos à linhagem de Jesus, amém? Que família mais nobre. Saber que o Senhor, o oleiro, se interessou pela minha vida desde que eu nasci muito pequena, mesmo vivendo em pobreza, amém? Por isso, o Senhor não precisa que nós vistamos uma camisa de marca para amar a gente. O Senhor não precisa que a gente dirija um bom carro para resolver nossos problemas. E o Senhor não precisa que você tenha o melhor diploma do mundo para pagar as suas contas. O Senhor é o Senhor. Ele simplesmente olha para o barro, estabelece para ele um propósito. Se o barro aceita e reconhece quem ele é, ele simplesmente desfruta, se joga nas mãos do oleiro e deixa o oleiro trabalhar. Deixa o oleiro fazer dele o que ele quiser. E aqui na Bíblia nós aprendemos hoje que só temos potencial para fazer algo grande quando eu e você estamos nas mãos do oleiro. O barro por si só, ele vai continuar sendo barro. Ele vai continuar sendo forma, mas quando ele se coloca nas mãos do oleiro e se entrega inteiramente, então acontecem coisas maravilhosas conosco, porque é o oleiro quem decide. É o oleiro que diz a hora que vai para o forno, é o oleiro que diz a hora que quebra a peça e monta uma outra nova, é o oleiro que determina tudo. Portanto, o papel do barro é fazer silêncio e se deixar moldar. Na nossa vida, nós ficamos muito tristes com os problemas que nos acontecem por isso. Porque nós nos esquecemos que nós não somos o oleiro. E às vezes nós achamos que como barro a gente começa a dar pitaco para o oleiro. Dizendo que aqui está doendo, que aqui está ruim, que isso não está bom, que não é justo. E o oleiro na sua linda oficina já tem estabelecido onde ele quer chegar com a gente. Deus vai moldando. E quando Deus vai moldando, faz muita sujeira em volta. Porque é pedaço de barro, água suja para todo lado. Mas Deus faz um convite para mim e para você. Deixa eu limpar essa sujeira toda que está em volta de você. Porque o meu interesse é em você, o barro. Não fica olhando para essa sujeira que está em volta. Tenho aconselhado pessoas que têm estado desanimadas por causa da sujeira da sua vida. Na minha também tem. O único que limpa a sujeira de nossa vida é o oleiro. É Jesus Cristo. Quando a gente para de olhar para essa sujeira, nos sentindo incapazes de sermos usados por Deus, porque temos sujeira. Nós somos o barro, e o barro é sujo mesmo. A cor dele não é uma cor linda, bonita, atraente. Coloca o barro numa vitrine, o diamante, todo mundo vai querer pegar o diamante. Porque o diamante tem aparência, o diamante ele está ali brilhando, ninguém sabe que para virar diamante, o tanto que ele foi lapidado. Para virar uma peça bonita para o reino de Deus, nós precisamos deixar Deus nos moldar, deixar Deus nos limpar. Não somos nós que fazemos a limpeza, nós temos que aprender a fazer boas escolhas. E quando nós fazemos boas escolhas, Deus vai em volta da gente, com aquele paninho lindo que Ele tem, limpando em volta toda a sujeira. Portanto, se eu falo para alguém que nessa noite se sente sujo, se sente muito pecador, este aqui é o lugar para mim e para você. Estamos essa noite no lugar certo, na casa do oleiro. O oleiro se interessa por gente suja, ele não está procurando um barro que seja cheiroso ou limpinho. É exatamente um barro mesmo que ele precisa, que faça sujeira, para que a glória dele possa estar sobre esse barro, para que ele vire um objeto para a glória de Deus. E a limpeza, quem faz é o Senhor. Eu e você fazemos boas escolhas. Sabem que às vezes eu e você achamos que o oleiro está fazendo algo errado. E é por isso que eu quis colocar o vídeo para vocês verem como que ele começa apenas com um pedaço de barro, moldando cada pedacinho. Ele está moldando conforme a vontade dele, não conforme a vontade do barro. O barro não pode opinar, porque quem faz do barro virar alguma coisa é o oleiro. E o oleiro ele tem propósito. Ele entra num lugar como esse, ele vê as bolinhas de barro prontas no chão e ele diz,
desse eu vou fazer isso, com essa bolinha de barro eu faço isso. Ele tem um projeto, ele tem uma agenda. E ele estabelece na sua mente aonde ele quer chegar. Por isso, Deus sabendo aonde quer chegar na minha vida e na sua, nós deveríamos passar mais momentos louvando pelo que ele está fazendo, ainda que estejamos sofrendo. Porque o sofrimento vem e faz parte da oficina do oleiro, não porque o oleiro queira nos judiar, mas porque ele quer fazer da minha vida e da sua um vaso novo, algo que possa ser útil para alguém. Alguma coisa que você olha e diz, aquilo ali não é um monte de terra no chão, é um vaso, é uma peça, é uma tigela. Deus quer dar forma para a minha vida e para a sua, para que a nossa vida não se torne como é a vida de muita gente por aí que não tem sentido para viver, uma vida sem forma e vazia. Deus, ele é fã, gente, de criar coisas do nada. Volta comigo lá para Gênesis, e lembra o que Gênesis diz quando a terra não era criada ainda? A terra era apenas sem forma e vazia. Gênesis diz que apenas o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. Deus chegou lá na sua sabedoria e disse, haja luz e houve luz. Haja aves sobre a terra e os pássaros apareceram. Deus, ele é perito em criar coisas do nada, e é por isso que de um pedaço de barro, da vida de uma pessoa como a Rosana e como você, Deus pode fazer grandes coisas. Se nós deixarmos ele ser Deus e fazer o papel dele, e ficarmos nas mãos dele confiando, deixe Deus trabalhar com você. Eu te imploro isso, você que nos ouve à distância. Deixa Deus trabalhar com você, dê tempo para Ele. Pare de ficar apressando Deus, alfinetando as costas de Deus, cobrando dEle que Ele trabalhe dentro do meu relógio, dentro do seu. Porque o oleiro precisa de tempo para fazer uma peça. Nenhum oleiro pega um bolo de barro assim e faz em 1 minuto uma peça. Ele vai trabalhando com carinho, com paciência, porque Ele tem algo maravilhoso preparado para você. Se você confiar, acreditar e se entregar. O plano que ele tem para você é diferente do que ele tem para o outro. Vocês podem perceber na oficina do oleiro como nenhum vaso é igual ao outro. Até aqueles que são parecidos, se vocês no final do culto chegarem bem perto, vocês vão descobrir que eles têm um furinho no fundo maior que o outro, algumas ondulações diferentes, porque o plano do oleiro para um barro e para outro é totalmente diferente. Porque o oleiro estabelece planos individuais para cada um. E eu achei isso maravilhoso. Sabe por quê? O meu plano não é o seu. E o seu plano não é o meu. Por isso nós não precisamos invejar uns aos outros. Deus tem um plano estabelecido para a sua vida e você precisa acreditar nisso nessa noite. Não porque eu estou te falando, mas porque a Bíblia diz, eu sou o oleiro e você é o barro. E nas minhas mãos eu quero fazer grandes coisas para você. Se você parar de olhar a confecção dos outros, seria muito bom que nós nos concentrássemos de hoje em diante nas nossas próprias vidas. Não sendo egoístas e vivendo para nós, mas observando e clamando e agradecendo por aquilo que Deus está fazendo, que muitas vezes eu e você não estamos enxergando. Aquilo que nós vemos é a visão de barro. A visão de barro é uma visão pequena, é uma visão melecada de água, é uma visão lenta. A visão de oleiro, não. A visão do oleiro é pegar um pedaço de barro e moldando com paciência, fazendo orifícios, furando no meio, começando de dentro para fora, e ao final ele tem uma peça maravilhosa, com um fim e um propósito. Tudo depende da maneira como nós olhamos a vida. Essa semana eu assisti com meu filho um filme fantástico, da história de um pai que salva o filho de um campo nazista, de um lugar horrível onde as pessoas morriam em câmaras de gás, contando para o filho que aquilo que eles estavam fazendo era uma viagem. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Eles são pegos, a mãe dele é levada num outro trem, você já assistiu, maravilhoso, né? A mãe vai junto com os judeus num outro trem, o pai fica num outro trem com o menino, e o menino acorda, pequenininho assim, de 4 anos e pouco, e olha para o pai e diz, pai, para onde eles estão nos levando? E o pai olha para o filho e diz assim, muito lindo esse filme, me emociona essa parte. Ele diz, filho, faz tempo que nós não tiramos férias. Eu não disse para você que nós íamos para um lugar bom? E quando o filho entra e vê aquela gente toda indo em pé no trem, ele fala, filho, esse trem é especial. Nem lugar para sentar tem no trem. Nós vamos todos em pé e todos bem apertadinhos. E nós vamos para um lugar maravilhoso. E quando ele entra e é colocado num quarto, cheio de presos, uniformizados, ele olha para o filho e diz, a coisa aqui é tão organizada que até uniforme tem.
E a hora que o filho vê que não vinha comida, ele começa a pedir lanche para o pai. Eu quero o snack, eu quero o lanche, pai. E o pai diz assim: eu vou te contar a verdade de onde nós estamos. Nós estamos numa grande competição, ele diz para o filho. Aquele que ganhar a competição, e ele olha para o tio dele, que era um senhor muito idoso, que naquele mesmo mês seria morto na câmara de gás. Eles chamavam as crianças, é uma história verídica, eles chamavam para o banho as crianças e os idosos. Quando eles iam felizes para o banho, eles diziam: pendurem as roupas ali, e as mochilas, para achar as mochilas depois. Quando eles iam para o banho, eles eram mortos com gás e não voltavam mais. E esse menino pequenininho não gostava de tomar banho, era a bênção dele. Então ele fugiu do banho, contou para o pai e ficou escondido o tempo todo no campo de concentração. E o pai olha para ele e diz: nós estamos numa competição. Ao final dela, ganhará um tanque de guerra real, filho. Aquele que não ficar pedindo comida, que não ficar chorando e que ficar escondido o tempo todo. E a trajetória desse filme, que é uma história verídica, acontece inteira. O pai brincando com o filho em meio aos problemas. Eu terminei de ver o filme, gente, com as lágrimas descendo dos olhos. O Cris olhou para mim e falou: não gostei muito desse filme, mãe. Quanta tristeza. Falei: não, filho, tinha muita alegria no filme. A maneira como aquele pai mostrava a visão da vida para o filho. Na verdade, eu e você é que escolhemos a visão da nossa vida. Se nós queremos achar que Deus nos abandonou, teremos provas para isso. É só olhar para os seus problemas e começar a repetir isso em voz alta. Em 5 minutos você pode até contagiar outros com a ideia que Deus te abandonou. Mas se você, num momento escuro da tua noite, descobrir que você é o vaso nas mãos do oleiro e o barro, você vai descobrir que Deus não te abandonou. Ele está te moldando. Amém? Ele está te preparando. Amém? Ele está trabalhando uma coisa melhor. Deus não está judiando de você. Deus não senta no teu trono, no trono dele, a fim de ver pessoas morrerem em câmaras de gás, e fica rindo no seu trono. Esse planeta foi sequestrado pelo pecado, porque eu e você permitimos que o pecado entrasse. E o salário do pecado é a morte. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é o nosso resgatador. Deus é aquele que mandou a solução eterna, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, devolveu para mim e para você a chave do paraíso. Porque devido aos nossos pecados, quem nós somos? Um barro. Não merecíamos voltar para o céu porque escolhemos o pecado, mas Deus, no seu amor, como um oleiro perfeito, pensando na sua infinita sabedoria, deu um jeitinho para que eu e você ainda tivéssemos o ingresso à cidade celestial. A morte de cruz foi o preço que ele pagou. Teve que enviar o seu filho para que eu e você tivéssemos a tal da graça, garantido a nossa salvação através da graça. Não precisamos fazer mais nada, apenas nos colocarmos nas mãos de Deus, seguirmos o propósito que Ele tem como o oleiro. Eu gostei muito desse filme porque ele me mostrou de que nós arrancamos dos outros e da vida aquilo que nós escolhemos. É a nossa visão e a nossa escolha, reclamar, murmurar, nos colocar como vítimas, coitados da vida, ou sairmos por aí testemunhando toda a quebra de nossa vida, que Deus com certeza, se nós confiarmos, transformará num grande vaso e num grande testemunho para a sua glória. Passa você por apertos na vida, fica firme. Não murmura, louva. Enquanto o olheiro trabalha, você louva. Diga alto as palavras de Deus em voz alta, para que o mundo espiritual saiba de que lado você está. Cante, faça obras de caridade. Procure ligar para os outros para orar por telefone. Mude de assunto com Deus, porque Deus tem cuidado por nós e tem paciência. Na era dos celulares, na era do iPad, do WhatsApp, um monte de apps que tem por aí, é muito difícil esperar em Deus. Temos respondido as nossas chamadas de telefone em 3 minutos. Conseguimos deixar recado de voz na máquina eletrônica do telefone das pessoas. Conseguimos nos comunicar com a minha amiga da Austrália em 5 minutos, mandando o WhatsApp, ela liga no telefone fixo de casa. Falamos com o mundo todo em segundos e parece que com Deus, às vezes ele se encontra tão longe, não é verdade? Não tem um número do telefone para discar, não tem o WhatsApp. Nós não conseguimos ouvir a sua voz, mas é porque falamos demais. O oleiro trabalha em silêncio. O oleiro não fica falando muitas coisas, porque ele já avisou para o barro que ele está preparando algo melhor do que ser barro, do que ser um monte de barro. E se o barro confia, vai chegar um dia que as coisas vão acontecer. Mas para isso, eu e você precisamos de paciência.
E assim é a minha vida e a sua. Alguns vão dizer assim para mim: a gente tem que esperar até quando? Alguns chegam na minha sala para o aconselhamento e dizem: eu cansei de esperar. Alguns dizem para mim: será que Deus se esqueceu de mim? Até quando, Senhor? Essa frase do até quando eu ouço todo dia. Mas você fica feliz porque Abacuque também falou. Abacuque chegou para Deus e disse: até quando, Senhor, eu verei a violência? Até quando eu não enxergarei justiça? Até quando eu vou ver o povo sofrendo desse jeito? Até que chega um momento, Abacuque fica cansado de falar isso e ele resolve subir na torre de vigia. É quando Deus resolve todos os problemas dele. E ele diz: ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja nada, eu esperarei no Senhor, eu vou esperar na torre de vigia. Será que você tem na tua casa uma torre de vigia? Eu moro no 6º andar ali da Visconde de Nácar, e eu tenho uma torre de vigia na sacada do meu apartamento. Tem noites, amiga, que eu vou para lá chorar. E eu fico ali ajoelhada na sacada e não tem vizinho que me vê, porque os vizinhos dormem muito cedo. E eu ponho uma almofada na sacada do meu apartamento e eu fico olhando as estrelas, babando por ver que coisa linda que Deus fez. Porque quando eu olho as estrelas, eu sei que Ele não se esqueceu de mim. Ele é o dono do firmamento, Ele é o oleiro e eu sou o barro. E quantas vezes eu tenho que ir para a sacada de casa, de joelho numa almofada, clamar para Deus, para que eu possa estar na torre de vigia. Quem fica na torre de vigia não fica conversando com os outros. Quem fica na torre de vigia não perde tempo ao telefone. Quem fica na torre de vigia não vai pedir conselho na esquina. Quem fica na torre de vigia entra com o coração na palavra de Deus e toma posse para si das promessas que Deus já nos deixou. O Senhor não deixou a gente sem celular nesse mundo, não, gente. A palavra dele tem ligação para tudo. Você está em problema financeiro? Fala com a palavra de Deus, conversa com Deus, sobe na torre de vigia e espera. Quem sobe na torre de vigia, sobe para vigiar, não sobe para ficar tagarelando nem conversando. Nem tampouco contando seus problemas para os outros, como se isso fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu queria muito que nessa noite você aprendesse uma coisa que Deus está me ensinando no meio das minhas lutas. Ele é o oleiro e eu sou o barro. E se eu tiver que esperar a vida toda para virar uma peça para o reino de Deus, eu vou esperar. Porque eu prefiro que Deus trabalhe como oleiro e não estar nas mãos de Satanás. Satanás veio para matar, diz a Bíblia, roubar e destruir. Toda destruição causada na minha vida, Satanás quem fez. Toda destruição causada na vida sua, de quem me ouve à distância hoje, foi Satanás quem fez. Ele é o autor do mal. Deus sai por aí fazendo sabe o quê? Nos transformando pela sua graça. Romanos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esse tudo é tudo mesmo, gente. É a fome, é a miséria, é o câncer, é a dor, é o divórcio, é a tristeza, é estar sem amigos, é estar endividado até o último fio de cabelo. Tudo contribui, se você confia. Às vezes eu e você brincamos demais com o mundo espiritual. Nós não sabemos, às vezes, o que está em volta de nós. O que está em jogo em nossa vida. E nós ficamos igual coelhos, assim, procurando uma cenoura de noite no meio do mato. A gente bebe um pouco dessa água, vai um pouco na outra, fica confuso. Vem luta na nossa vida, a gente acha que está sem Deus. Eu gosto muito daquela história, que todo mundo já sabe de cor, é antiga. Quando eu era pequeno, os pastores declamavam isso no púlpito. Pegadas na areia. Vocês já ouviram falar de pegadas na areia? Quem aqui nunca ouviu? Quem nunca ouviu? Eu te conto lá atrás, quem nunca ouviu, Pegadas na Areia. O momento que a pessoa achou naquela poesia, Robson, que mais estava sozinha, porque viu só 2 pegadas, reclamou, Deus não estava comigo. Aí a pessoa diz para ela assim, é que nesse momento, era só a pegada de Deus, porque Ele estava te carregando no colo. Nunca pense que você está só. Nunca pense que Deus te abandonou. Nunca pense que tem propósito para os outros e para você não. Nunca pense que o talento do outro é melhor do que o que você tem. Sabe o que Deus gosta mesmo em nós, gente? O que Deus gosta é a gente. Deus é especialista em amar pessoas quebradas, pecadoras como eu e você. E Ele consegue fazer uma coisa que é a especialidade dEle, para mim e para você é muito difícil. Ele consegue odiar o pecado e continuar amando a Rosana. Ele não gosta das coisas ruins que eu tenho, mas Ele beija minha bochecha todo dia, me pega no colo, passa a mão no meu cabelo e diz, vem aqui minha nega, eu gosto de você. Mas que coisa mais bonita isso. Isso é o amor de Deus por mim.
E é por amar tanto você, Rosana, que eu gostaria que você deixasse disso. É pelo meu amor e a minha graça que eu gostaria que você me deixasse moldar sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. Eu queria que você repetisse comigo. Deus tem algo maravilhoso para mim. Mas não está me convencendo que você acreditou nisso. Vamos de novo? Deus tem alguma coisa boa está para acontecer. Você pode repetir? Sabe por que eu pedi para você repetir isso? Porque isso está na Bíblia. Ou você acredita nas verdades de Deus, ou continua repetindo as maldições que o diabo põe para você. Porque ele te conta mentira, seu bobinho. Você precisa parar com isso. Crescer, virar menina grande, menino grande, acreditar nas coisas que têm fundamento, não nos contos de fada. Os contos de fada dizem assim, pode ficar pior. Aí os contos de fada chegam para você e dizem assim, isso aí dá azar. Nossa, Deus está contra você. Ele está levantando a mão contra você. Você está sozinho, é melhor pedir a morte. Se Jó tivesse pedido a morte, ele não teria visto a virada de cativeiro da sua vida. Por isso que eu peço para você nessa noite, você que espera em Deus, tenha um pouquinho mais de paciência. Às vezes você está morrendo afogado na beira da praia. Faltam só alguns quilômetros para você entrar na Canaã e você está desistindo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus pode trabalhar dentro do nosso tempo, sim. Quando eu estava para amputar a minha perna, eu tinha 8 dias. 8 dias para amputar a perna. O médico havia estabelecido um tempo. Deus, na graça dele, não porque eu merecia, resolveu trabalhar dentro do período que o médico deu, porque ele viu que ia ter perna caída no chão. E ele correu atrás de mim e falou, não, me dá essa perninha aqui que eu vou colar nela de volta. E Deus teve um plano de misericórdia. Muitas vezes Deus trabalha dentro do plano estabelecido pelo homem e misericórdia a ele. Mas se ele não vier no dia que você está esperando, por favor, não sai de trás da porta, ele vai entrar. Amém por isso. O Senhor sempre vem. O Senhor nunca nos deixa falando sozinho, igual muita gente deixa. O Senhor sempre tem um plano, que não é somente o B, é o C, o D, o F, o G, porque o Senhor tem uma sacola de planos para nós. Nós é que nos esquecemos desses planos. Deus tem cuidado e paciência. E é por isso que na era dos computadores, dos celulares, do iPad, eu e você precisamos ter um pouquinho mais de paciência com Deus. Porque as coisas de Deus, no plano de Deus não entra vírus. O plano de Deus é perfeito. O que Ele planejou vai acontecer independente das circunstâncias. Não importa se está chovendo para que Deus traga sol. Olha que coisa linda. Não importa que o câncer esteja avançado para que Deus faça a cura se Ele quiser. E agora que eu aprendi que Deus é quem faz tudo, o meu papel é louvar e descansar nas mãos desse Deus. Eu já tenho a cor do barro mesmo, então já ajuda, eu quero ser o barro todo dia nas mãos do oleiro. Eu quero que Ele molde a minha vida do jeito que Ele quiser, porque eu já tentei me moldar e tentei fazer tanta coisa que eu queria. Eu já tomei tantas escolhas erradas na minha vida, que hoje com 51 anos eu estou aprendendo a ser maleável, mas antes tarde do que nunca. Ainda está em tempo de nessa noite eu e você sermos mais flexíveis nas mãos de Deus e deixar que Deus trabalhe de dentro para fora. Você viu ali no vídeo, quando o oleiro monta aquele monte de barro, aí ele faz um buraco no meio e ele começa moldando de dentro para fora. Para de se preocupar tanto com o que está em volta, viu? Para de se preocupar tanto como você se posiciona para as pessoas. Para de se preocupar tanto com a imagem que você passa, porque se o Espírito Santo estiver dentro de você, e você deixar Deus fazer uma obra dentro da tua mente, no teu coração, o que está fora é claro que vai irradiar o que Deus pôs lá dentro. A gente passa no supermercado e vê os vidros assim transparentes, de palmito, de conserva. Não precisa ninguém escrever que é palmito. Está lá o palmitão transparente. Aí você passa a ver lá, pepino em conserva. Ninguém precisa escrever pepino em conserva. Até tem, porque eles querem colocar de bobeira. Mas por mim saiu os rótulos tudo sem... Saiu os vidros tudo sem rótulo. A gente ia escolhendo pela aparência mesmo, porque é vidro transparente. Se eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós, do lado de fora, todos verão o que tem dentro. Amém por isso? E esse é o segredo, gente. Para a gente ser feliz nessa vida, encher a nossa mente com coisa boa. Tem gente morrendo, querendo suicídio, desistindo, com depressão, de tanto que assiste novela. De tanto que vê aquele enredo repetitivo, que eu não sei como é que as pessoas não percebem.
que eles só trocam os personagens e o nome da novela, mas o enredo é sempre o mesmo, aquele negócio cansa. Chega uma hora que dá gastura, e sabe por que eles fazem isso? Para que aconteça na minha mente e na sua um padrão de repetição. Para que as pessoas sigam aquilo que está lá e não aquilo que está no seu coração, que Deus colocou para você servir. A mídia diz, não salve sua família, existe um casamento melhor em outro lugar. Vai procurar, volta e me conta. Se você achar um melhor que o seu, eu te dou um bombom de cacau, não de chocolate de presente. Não existe. Não existe esposa melhor que a sua, não. Não existe esposo melhor que o seu. É bom você ficar quietinho aí com quem você casou, porque Deus vai fazer uma obra maior do que a quem você espera, se você não abandonar o barco. Quem abandona o barco não é digno de ver a praia. Queria dizer para você que as escolhas que eu e você fazemos são escolhas muito importantes, porque tudo começa de dentro para fora. Você não vai ver em momento nenhum o barro gritando, pedindo para o oleiro parar de apertar. O papel do barro é ser flexível nas mãos do oleiro. Deixar que Deus molde da maneira como for. Às vezes eu e você ficamos com expectativa da nossa vida, e você já percebeu como de vez em quando acontece uma baita frustração? É o dia do casamento, e como disse alguém essa semana, o noivo morre uma semana antes. É quando estamos, para muitas vezes, né, meu amigo, fazer tanta coisa na vida, né? A esposa falece em fevereiro, como foi com você. Estou com você no meu coração tem 2 semanas. Eu olho tua fotinho no WhatsApp e não consigo não chorar. Que Deus deu conforto para a tua vida. Que Deus prepare o encontro seu com a sua amada lá no céu. A nossa vida é assim, viu? Não vai ser diferente, mas eu estou feliz porque você é barro e está nas mãos do oleiro. E é por isso que eu vejo que está saindo uma peça nova na sua vida. Meu amigo aqui perdeu a esposa agora, em fevereiro. Esposa linda, gente. Nova, jovem. Ficou ele e um filho de 12 anos aqui na nossa igreja frequentando, esperando o nosso abraço e aguardando a ressurreição, que será breve, amém? A nossa vida é cheia mesmo de desacertos. Quem chegar para você e dizer, vem para essa igreja que tudo vai ficar bem, está mentindo para você. Eu digo para você, vem para essa igreja para você ficar forte, porque aqui é o lugar onde Deus transforma a maldição em bênção. Aqui é o lugar onde nós temos a esperança da ressurreição daqueles que foram. Aqui é o lugar onde a gente sabe que a gente não está aqui para sempre. A gente sabe que as quebras de nossa vida todas têm um objetivo com Deus. Em cada detalhe, gente, Deus está cuidando de nós. Nós precisamos parar de murmurar na mão do oleiro, dizendo que Deus não faz coisa certa. Nós é que andamos por caminhos tortos, porque Deus diz, o caminho é esse, nós vamos por esse. O Senhor fala, vai por aqui, nós queremos pegar atalho. Nós estamos infelizes e angustiados, temos um desespero para sair da nossa dor. E eu quero dizer para você, como terapeuta, não tem pressa de sair da dor. Você que perdeu alguém, como eu falei para o meu amigo, fica de luto mesmo. Fica quietinho, chora, olha a fotografia de vez em quando, faz parte do processo. Se hoje você não chorar pelas perdas, daqui a 1 ano você vai estar chorando pela coisa errada e não vai saber pelo quê. Nós precisamos aprender a ficar no nosso quartinho de dor e como injeção, aquela benzetacil que todo mundo já tomou um dia, que dói aquilo que é uma loucura, mas aquilo lá vai ser para o bem, você aguenta firme até a dor passar. Hoje, a parte mais linda de um terapeuta é caminhar com as pessoas que sofrem, sem querer fazer mágica na vida delas, porque isso não existe. Sabe o que existe? Deus operando na nossa dor. Eu ouvi um amém. Agora ficou melhor. Quando Deus opera na nossa dor, Ele senta num banquinho do lado, e Ele sofre e chora conosco. E você para de fazer perguntas para Ele, dizendo onde é que Ele estava no dia que você perdeu o seu sobrinho num acidente de carro. Você vai parar de, como barro, perguntar o que Deus quer na tua vida, que os outros são tão prósperos e você não. O que Deus quer na tua vida, que todo mundo arranja emprego, você está na fila do desemprego, ganhando salário de desemprego faz 6 meses, sua mulher já está te oprimindo, você não sabe para onde você corre. Você vai parar de fazer essas perguntas, porque você vai entender que a Bíblia é soberana, porque foi Deus quem escreveu, e isso aqui é tudo verdade. Passando isso aqui é tudo que não é verdade. Só o que é verdade é a palavra de Deus. Satanás tem contado mentiras na porta da casa da gente. Ele tem levantado frases como, você não pode. Tua vida é uma vida fracassada. Seus filhos não estão nem aí para Deus.
Você, viciado, não vai largar disso nunca. Aí ele passa na tua frente e diz assim: você está percebendo como os outros são melhores do que você? Todo mundo não está na lama, só você que está. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, pega teu problema e vem comigo. Vamos levar na casa do oleiro, para que Deus decida o final de nossa história, não as mentiras que Satanás tem nos contado. Vamos desmascarar Satanás não com o nosso grito, nem com a briga de religiões, mas com o jeito que eu e você vivemos e com a decisão perante o universo de escolher Jesus e não abrir mão dele, ainda que as coisas vão muito bem ou ainda que as coisas vão muito mal. Nessa noite, eu queria que eu e você fôssemos simplesmente o barro nas mãos do oleiro. A escola do meu filho pediu argila para fazer um trabalho de ensino religioso amanhã, e eu já trouxe um pedacinho do barro para mostrar para vocês. É isso aqui, ó, que eu e você somos. É isso aqui que funciona de verdade nas mãos de Deus. Não é a gente tentar moldar quem nós somos e fazer para Deus assim: ai, Senhor, eu vou fazer, todo mundo é uma bolinha de barro, só para te impressionar, e se eu ouvir meu pedido, ó, vou fazer um canudo. Senhor, ó, eu sou diferente dos outros. Eu sou de uma linhagem diferenciada. Eu queria que o Senhor ouvisse a mim, Senhor, porque olha quem eu sou. Olha minhas boas obras, Senhor. Olha as coisas boas que eu tenho feito, Senhor. Eu distribuo 5 cestas básicas por semana. E eu oro 5 horas por semana. 1 hora por dia. Eu oro mais que os outros. Eu oro muito mais que os outros, Senhor. Olha aqui, eu sou um barro diferenciado. Enquanto a gente lutar com essa mesma conversa, nada vai mudar em nossa vida. Sabe por quê? Eu e você precisamos entender que o que faz diferença na vida de um barro é ter um oleiro bom de verdade. Alguém que ame a gente a ponto de olhar para o nada, de olhar para uma coisa dessa assim, sem forma, e trabalhando com o tempo, trabalhando com paciência. Aqui na Bíblia tem uma parte onde ele diz assim: vai lá e avisa Jeremias sobre a ruína de Jerusalém. Pega uma botija de barro, aparece na frente da cidade, quebra, e aí a gente faz de novo. Como é que pode Deus querer quebrar um vaso que está pronto para fazer de novo? Ele fez isso na minha vida, às vezes precisa. Muitas vezes nós somos quebrados até mesmo pela mão do oleiro. Mas sabe o que ele faz? Quando ele quebra, ele vai lá, derrete aquele barro e monta uma peça muito melhor. Porque ele tem propósito. Ele não quebra uma vida para você ficar quebrado, lamentando, chorando, dizendo que não tem ninguém. O processo de dor, a coisa mais linda para a cura, é a gente aceitar que está doendo. Admitir que tem problema, pedir ajuda, pedir oração e ficar quietinho sofrendo. Sabe por quê? Quem vê o nosso sofrimento é o próprio Cristo. E se eu e você formos flexíveis, nós teremos mais uma coisa sobre o barro que eu descobri lá no meu amigo Google essa semana. Uma coisa que a Alba sempre me fala, a naturalista. Rosana, Christopher está com tosse, peito carregado, faz um cataplasma de barro e de argila. Gente, você sabia que o barro é terapêutico? Você sabia que as pessoas pagam fortunas para banho de barro, para que elas fiquem 20 minutos imersas numa banheira de barro, para que elas arranquem o estresse? Vocês sabiam que uma moça quebrou e torceu o tornozelo numa mata? E eu ouvi o testemunho dela, que ela pegou o barro, colocou um cataplasma de barro e depois de 2 dias, sem medicação nenhuma, havia desinflamado o seu pé e ela estava andando. E hoje à tarde Deus falou no meu coração uma coisa tão linda: se o barro é terapêutico, Sandra, o que eu e você, amiga, estamos fazendo com a nossa vida? Aí é que está a minha parte perante Deus. Se o barro é terapêutico, ele está aqui para ajudar pessoas. E é por isso que eu e você estamos quebrando. É por isso que a gente tem entrado em depressão. É por isso que nós não dormimos à noite, porque a gente não muda o disco com Deus. Todo dia a gente reclama. Todo dia a gente pede para Deus a mesma coisa, como se Deus tivesse Alzheimer. Todos os dias a gente briga com Deus, a gente luta com Ele. E isso não se chama perseverança, se chama teimosia. A perseverança que a Bíblia diz é apresentar as petições todos os dias e sair para ser terapêutico por aí. Você é barro, você é terapêutico. Você nasceu para curar a ferida de alguém. Você nasceu para fazer alguma coisa.
Você não nasceu para ficar sentada na tua casa, esperando Deus resolver o teu problema, e a hora que chegar a solução, você falar assim: opa, parabéns Deus, o Senhor ganhou uma estrelinha. Aí no outro dia Deus resolve, né, Maria, outro problema. Você olha para Deus e fala: ai Senhor, o Senhor ganhou 2 pontos, parabéns. Estou começando a gostar do Senhor, Deus. Estou vendo que a conta bancária está aumentando, o Senhor está indo muito bem, parabéns Deus. Aí no outro dia você não recebe o que você quer. Marta, Marta, Deus não está de parabéns hoje, porque Ele não deu o que eu precisava. Você compreende que o oleiro é quem manda nas coisas? Você compreende que o propósito que Deus tem para mim e para você é único, mas que eu e você precisamos entender que nós nascemos com uma essência terapêutica. Nós nascemos para fazer algo para alguém. E se eu falo para alguém que se encontra muito triste, que nessa semana não dormiu, que não consegue comer, que sente dores de cabeça, vem comigo que eu te dou uma listinha de coisas para você fazer durante a semana, que tua vida vai mudar. Eu fui num hospital sábado à tarde, visitar a Débora, minha amiga. Débora é uma cega que casou com um cego, e eles têm o ministério do Visão Real. Domingo que vem, se eu conseguir gente para buscar eles, aqui já vai a dica, né? 10 pessoas eu preciso trazer, 10 ceguinhos para cá, que eles querem vir ouvir a nossa mensagem. E eles são um grupo de cegos que estão abrindo um ministério. E eu entrei no quarto da Débora, e ela estava conversando com a enfermeira, eles tentando pegar a veia dela, e ela falou assim: quem está aí? E eu falei assim: Débora, adivinha quem é? Rosana, minha amada. Ela fez assim: estou com uma vontade de comer bolacha de trigo integral. Falei: Débora, a gente vai arrumar para você. Rosana, sobre o que você vai pregar domingo? Foi: Débora, o vaso nas mãos do oleiro. Amiga, prega e diz para essa gente que a hora que eles abrirem os olhos e puderem ver pelos olhos da fé o que eles podem fazer pelos outros com 2 olhos, diga para eles que eu não tenho inveja deles, porque para mim eu nunca pude ver a minha filha, mas Deus me prometeu que em breve Cristo vai voltar e eu vou conhecer você, Rosana. Como é que você é? Daí eu falo para ela: Débora, eu sou lindíssima. Débora, você pensa numa mulher bonita, sou eu. Débora, eu não sou tão alta, mas eu tenho uma altura ideal. Aí eu começo a falar com ela, ela começa a rir bastante. Eu falo: você está rindo por quê? Você está tendo a visão de quem eu sou, Débora? Acha que eu não sou bonita? E a gente conversa e a gente ri. E eles estão fazendo um trabalho tão lindo. São 12 cegos que começaram um ministério com o nome Visão Real. Eles vêm de Bengala, de lá, de São José dos Pinhais, pegando um ônibus, vindo para cá, com aquela bengalinha, tentando enxergar o caminho. E eu falei: Débora, vocês estão tão animados com esse ministério? Rosana, nós nascemos como barro, para fazer algo para alguém. E se a gente, nossa turma de cegos, não puder fazer algo para alguém, a gente não quer mais estar aqui não, porque Cristo está voltando. Eu quero te dizer, para você que tem ficado muito em casa, esperando a bênção, sai de casa, vai trabalhar em prol de alguém. Arranja alguma coisa para fazer, porque você nasceu para ser terapêutico para alguém. Você nasceu para curar a ferida de alguém, igual o barro. O barro cura a ferida, alguns minutos de argila na perna com ferida, ele puxa as infecções. E se eu e você ficarmos parados no lugar, sabe o que vai acontecer? A gente vai endurecer assim, igual essa bola, e não vai servir para nada, a não ser para moleque esplantar cachorro. E depois a gente ainda vai olhar para Deus e vai falar assim: eu não tenho talento, não sei fazer nada. Claro, não sai do lugar, não se mexe. Eu queria tanto que nessa noite você compreendesse que Deus é o oleiro e você e eu somos o barro, e que está vindo coisa boa aí para a vida da gente. Mas a gente tem que ser flexível, parar de reclamar: está doendo aqui, não está indo bem ali, e dizer para o Senhor assim: eu me entrego completamente em suas mãos. Chega, Senhor, me rendo. Quebrei, Senhor, não vou para lado nenhum. Tem 1 ano que eu te peço um emprego, o Senhor não dá? Então, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu só quero que o Senhor termine essa peça. Não quero terminar um barro duro igual a Rosana falou, não. Cumpre o teu propósito em mim. E eu queria que nesse momento, enquanto a Tabita canta, que você pensasse na letra do que minha amiga vai cantar. E que você saísse de onde você está
E eu quero ver um monte de barro vindo para frente, para dizer assim para o Senhor: eis-me aqui, faze de mim um vaso novo, quebra a minha vida, faz uma peça nova. Se o Senhor acha que não está bom assim, arranca um pedaço, corta, mas começa de dentro para fora, me dando nessa noite o seu Espírito. Eu queria que você viesse aqui comigo, e você que está à distância, pode se ajoelhar, pode se levantar, mas junte-se a nós, porque nesta noite, o oleiro começa a trabalhar com a sua vida. E me aguarde, Deus ainda não finalizou com você. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, ou quebra e faz-a de novo. Eu quero ser, sim, quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu este barro. Quebra minha vida, ou quebra e faz-a de novo. Eu quero ser, sim, quero ser um vaso novo. E aquele coração que um dia prometeste que daria aos teus filhos, aquele coração de carne, não mais de pedra, Senhor, eu não quero mais pecar. Eu quero ser um vaso novo. És o oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida, ó, quebra e faz-a de novo. Eu quero ser, sim, quero ser um vaso novo. Quebra minha vida, ó, quebra e faz-a de novo. Eu quero ser, sim, quero ser um vaso novo. Quando você menos esperar, ó, tua vida tá assim.
Mas para a gente chegar a ser isso aqui, a gente tem que ter foco. Nós não podemos parar. Nós temos que nos movimentar em direção ao que Deus tem para nós. Declara para todo mundo ouvir, inclusive o mundo espiritual, que você crê nos planos de Deus para a sua vida. Que tem vitória para você também, não só para os outros. Ouça a história dos outros para animar a tua fé, mas não para colocar você no chão. É tempo de perseguir o sonho da gente, acreditando que o sonho de Deus é muito maior. Por muitos anos eu sonhei com um ministério tão grande para mim. E às vezes eu olhava para a minha vida, Rafael, e eu falava assim, como é que isso vai acontecer? E eu lembro que minha mãe, antes de falecer, dizia assim, você quer um ministério grande? Começa lavando a louça para a mãe, visitando os vizinhos do bairro e fazendo coisas pequenas. Porque o reino de Deus é cheio de coisinhas pequenas muito importantes. Queria que hoje você desse valor às coisas pequenas. Porque para a gente ser grande é só obra de Deus na nossa vida, porque Deus é grande. Nós somos pequenos, falhos, pecadores. Mas quando nós nos colocamos nas mãos do oleiro, Ele começa a trabalhar. E para de olhar para a tua vida e dizer que você não tem nada para fazer. Ou tampouco que você não tem valor, porque você não estudou, porque teu peso está de mais ou de menos, ou que não existe propósito. Tem propósito. Hoje eu li para você onde é que está. Não tem propósito nas mãos dos outros para você, graças a Deus. Mas na palavra de Deus tem. Nessa noite Deus começa a trabalhar comigo e com você. E eu queria muito que você voltasse para casa bem flexível, sabendo que vai chegar o tempo que você vai estar com a tua vida com o vaso pronto. E que todo mundo que olhar para você vai dizer, ali tem a obra das mãos de um Deus, minha amiga. Quanto tempo leva, hein, Lorena? Para Deus trabalhar com a vida da gente, hein, amiga? A gente olha para trás e a gente vê tanta coisa, né, Lorena? Mas a gente olha para frente, a gente vê também um monte de coisas maravilhosas. Domingo que vem eu vou te dar um outro ingrediente, para que enquanto você espere, você não fique ocioso, esperando virar pote de barro. Vai ter um monte de coisa que eu queria te ensinar, porque Deus me ensinou, e é por isso que eu vou dar para vocês. Para que vocês tenham a certeza que Deus trabalha no escuro ou no dia. Deus trabalha com o céu cheio de estrelas ou quando vem tempestade. Deus trabalha quando nós temos pouco dinheiro ou muito. Deus trabalha quando temos emprego ou quando não temos. Deus trabalha quando nós enterramos nossos queridos ou quando a gente não está aqui hoje esperando no Senhor. Quando Cristo voltar, Ele vai dizer para a gente assim, ó, tem uma surpresa para você. Falta bem pouco tempo. Vai ali, ó, que eu tenho uma surpresa enorme. E aí Deus vai entregar assim, ó, para te dar um abração assim, ó, bem gostoso, e dizer, eu guardei para você. Tem tanta surpresa guardada para a gente, que se eu fosse você, eu não perdia aquele dia. Deus tem um monte de coisa boa guardado para a gente. Deus tem seus segredos com seus escolhidos. E sabe quem é o escolhido de Deus essa noite? Não é só o pastor Bullion, não. Ele é maravilhoso, é escolhido de Deus. Escolhido de Deus é você. Está sentado aí na sala, cheio de problema. Você é o escolhido de Deus, menino. Levanta, dá uns pulos de alegria. Você, Beth, é a escolhida de Deus. Você é escolhida quando você vende todos os seus pães. Ou quando você vai lá para casa e me liga no carro, Rosana, vendi só metade hoje. Você é a escolhida de Deus. Você, Rafael, é o escolhido de Deus. Quando seu restaurante está cheio de gente, você abraçando todo mundo ali. Você é a escolhida de Deus, Tabita. Você é a escolhida de Deus, Natanael. O dia que você escolheu essa igreja para frequentar, o Deus que te trouxe para cá. Você que me ouve à distância ou de perto é o escolhido de Deus. Você vai dar um amém para isso, porque é tão gostoso saber que Deus nos escolheu. Só que não se esqueça de uma última coisa que eu quero te dizer. Antes das 9. Deus te escolheu com um propósito. Ou você vira pote nessa noite, sai abençoando os outros. Ou você vai ter que quebrar muitas vezes para entender tua missão. E aí vai ter que passar pela mesma prova de novo. Para que isso? Vamos compreender isso hoje. E pelo poder de Deus, sair às ruas para proclamar, Pedro, que você é o escolhido de Deus. Que você, Cláudio, é o escolhido de Deus. Que você, Silvio, você, Michele,
Você, Luana. Você, Sandro. Você, Sandra. Você, Wilson. Alexandre. Boninho. Quem é o escolhido de Deus? Repete. Quem? Uau, vocês entenderam. Agora eu posso orar. Poderoso e grande Deus, obrigada porque nós somos os teus escolhidos. Nos ajude a sairmos da forma de barro para nos jogarmos em tuas mãos com nossos pecados e sujeiras para serem perdoados pelo oleiro. E que nessa oficina, que nesses 2 domingos, possamos vir à casa do oleiro com alegria para dizer: eis-me aqui, Senhor, molda conforme a tua vontade. Eu já opinei tanto, Senhor. Eu já errei tanto, eu já fiz escolhas tão erradas. Agora escolhe o Senhor. Faz no teu tempo, me alcança e nos use para a tua glória. Que ao sairmos daqui, saiamos como barro, fazendo algo bom para alguém, curando a ferida de alguém, parando de repetir a mesma história todos os dias, vivendo tanto para os nossos problemas. Que possamos entender que o Senhor não é o dono do supermercado celestial. O Senhor é o Deus que nos criou e que nos ama muito. E que está na hora da gente aprender a ter uma conversa contigo como um amigo. Não apenas pedindo. Porque se a gente ligar todo dia para o amigo só pedindo coisas, vai chegar uma hora que essa pessoa não atende mais, vai deixar cair na máquina. Eu ligo para Marilene, eu preciso disso. Darcy, eu preciso disso. Ruth, preciso disso. Que dia que a gente vai ligar para os nossos amigos só para agradecer? Ou para dar alguma coisa? Hoje à noite a gente quer te entregar o nosso coração. O Senhor aceita, Pai? Está aqui, ó, batendo forte no peito. Tem gente chorando porque perdeu quem ama. Tem gente que está lutando há meses, orando por um emprego e não consegue. Ó, Senhor, eu não estou nem aí, sabe por quê? Eu sei que o que o Senhor está fazendo na vida dos meus amigos é tão lindo, que a hora que o vaso estiver pronto, eles vão entender e vão comemorar. Até lá, que possamos te louvar e glorificar o teu nome. Certos de que fomos ouvidos nessa noite, tanto aqui presencial quanto os que estão à distância, te louvamos e engrandecemos o teu nome. Tu és soberano, Pai maravilhoso, nós te amamos demais. E é em nome do oleiro, de Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.